Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo a gente vai testar a nova release, pode-se dizer assim, né? Porque não é necessariamente a release, mas vamos testar a versão 3 do GIMP que está aí prestes a sair. Então vamos lá, por que eu estou falando que não é necessariamente a release, mas é a release ao mesmo tempo? Porque essa versão é o que se chama de release candidate. Então é uma versão que está redondinha, está fechadinha, mas ela não é a versão final que o time do GIMP está distribuindo para todo mundo. Ela é como se fosse uma versão de teste redondinha. Então tem os recursos ali que eles querem que esteja naquela update, tá tudo certinho, talvez um bugzinho, alguma coisinha ainda por corrigir, mas coisas pequenas, e já dá para de fato testar. Uma vez que essa release candidate tivesse 100%, aí ela poderia se tornar de fato a release 3, né? Então o que acontece? Nessa release, o pessoal do GIMP investiu muito em fazer várias melhorias de UX no GIMP. Então eu vou falar mais especificamente delas, só que se você quiser ver um vídeo falando sobre todas as melhorias técnicas do GIMP e tal, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do Michael Davis que tem todos esses detalhes, tá? Aqui eu vou observar mais o aspecto de UX, as melhorias de UX que o GIMP sofreu. Então vamos lá, começando por essa primeira telinha aqui, que é muito interessante, porque agora a gente tem essa telinha de bem-vindo e ela é muito mais útil do que ela já foi nas outras versões. Porque a gente pode já começar a personalizar o GIMP a partir daqui, a gente já consegue ver que tem diferenças na interface, né? A gente já tem um linkzinho para contribuir, então facilita um pouco o acesso para as pessoas entenderem como ajudar o GIMP. Por exemplo, como doar, outras opções de doação, como traduzir, como reportar erros, como escrever código para o GIMP. Tudo isso está aqui e está de um jeito fácil de você conseguir acessar no programa, porque está na tela de bem-vindo. Aqui na tela de criar, ela já está com uma coisa que eu, pelo menos, achei estranho. Por quê? Tem essa configuração aqui, ó. Esta janela de boas-vindas somente exibida na primeira execução, só pode mostrá-la novamente pelo menu ajuda. Só que eu acho que isso aqui seria melhor se fosse assim, sempre mostrar essa janela e essa informação que está aqui no Select ficar embaixo, como uma observação. Mas não nessa tela, não nessa parte aqui, e sim nessa aqui. Ó, a gente consegue ver que não tem scroll, não tem nada aqui que me permita ir para baixo para dizer assim, não, mas está aqui, só dá mais para baixo. Não tá. Essa opção devia estar aqui. Para fins de UX, essa opção devia estar aqui. Que é a tela de bem-vindo, é a primeira tela que a pessoa vai ver, e aí provavelmente seria o primeiro lugar que ela ia procurar para ativar ou desativar uma opção como essa, não aqui em criar, tá? Mas aqui na tela de criar a gente tem uma coisa interessante, porque ele já vai puxar os arquivos que a gente já abriu no GIMP, certo? Só que eu posso selecionar mais de um arquivo, ó. Selecionei esse primeiro, segurei Ctrl, segurei, cliquei, eu estou selecionando todos os outros. Se eu clicar, eu tiro a seleção. Então, eu posso abrir mais de um arquivo de uma vez. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, em 3 imagens diferentes, a partir desse lugar aqui eu poderia reabrir as 3 imagens de uma vez só. Não ter que abrir cada uma separadamente para depois voltar a trabalhar. Também tem o botão aqui de criar, de abrir, bem normal, do que esperado dessa tela aqui. O que eu sinto falta nessa tela é ter, por exemplo, criar a partir de modelos, sabe? Que aí eu escolho o tipo de modelo que eu quero, já me dá alguns tamanhos, algumas ideias, para eu começar a criar. Daria para se fazer aqui, mas nessa tela não tem. E as notas de lançamento, que eu também acho interessante, porque essas notas de lançamento, elas ficavam no menu ajuda, que não ficavam tão visíveis assim, pelo menos que eu me lembre da outra versão do GIMP. Mas agora elas estão bem aqui, então o tempo que você quiser você pode chegar nessa aba e ver o que mudou no GIMP, ou quando tiver alguma atualização também, você pode ver o que aconteceu nessa atualização. O que é legal, tá? Isso falando só dessa tela de bem-vindo, mas tem muito mais coisa. Se você está observando a tela em volta aqui, você já deve ter percebido algumas delas. Uma das coisas a se observar é que as abas ficaram maiores. Então agora elas são mais fáceis de clicar do que nas versões anteriores do GIMP. Imagino eu que ainda vai ter aquela configuração de você deixar o label, que elas ficam bem maiores, mas a princípio, só o fato delas estarem um pouquinho maiores já é legal. Só tem uma coisa aí sobre toda a interface do GIMP que eu tô achando que não tá muito legal.
E eu vou até deixar em tela cheia assim para poder facilitar de vocês observarem. Eu quero que vocês percebam se tem algum contraste relevante na tela quando você olha o todo. Se você não olhar para esses painéis que têm mais predominância de fundo preto, você não vai ver muito contraste. Então, isso aqui fica meio maçaroca, isso aqui fica meio maçaroca. As abas, né? Você só tem como saber qual aba aqui que é a de fato que você está usando, porque o fundo está um pouquinho mais preto, mas é um contraste de cor muito pequeno, muito pequeno. Então, talvez eu poderia dar de dica aí pro pessoal do GIMP que aumentasse o contraste das cores, porque o contraste não está muito bom. Tá? Quanto a essa questão aqui, ó, do mouse, eu acho que essa questão aqui também não tá boa. O ideal seria que esse cursor aqui não fosse o da mão, fosse algum outro que fizesse mais sentido, porque a mão aqui ela não dá muita dimensão de valor, né? Eu tipo não consigo ver perfeitamente para onde eu tô deixando a barrinha, a menos que eu tire o mouse um pouco de cima, né? Se eu deixar perfeitamente em cima aqui, ó, eu tampo um pouco o que eu tô vendo, o que não é bom. Então eu teria que me guiar pelo valor aqui, que também, porque se eu quisesse me guiar pelo valor, eu clicava aqui e digitava o valor que eu quisesse, não mexia na barra, né? Esses botões aqui do lado, com essa borda também, não casaram muito com essa barra aqui, que não tem borda, talvez isso seja uma coisa para corrigir, porque esse aqui, por exemplo, não tem borda, mas esses dois têm, aí esse aqui não tem também. Então, são inconsistências pequenas da interface do GIMP que eu acho que dá para corrigir. Tem alguns lugares que tem botões novos, imagino eu que isso aqui seja da nova implementação do GTK, né? Que até tá parecido agora com o Inkscape, mais esses padrões aqui de select, essas coisas, tá bem parecido com o Inkscape. Mas aqui tem uma coisa que eu queria falar com vocês que eu achei muito legal, que é isso aqui, ó. Deixa eu criar um novo arquivo. Agora, as camadas, que sempre foi uma coisa que deixou os usuários do GIMP meio confusos, né? Para dizer o mínimo. Agora elas estão melhores. Então, talvez você não tenha mais tanta confusão quando você for usar o GIMP. Por quê? Vou criar aqui uma camada, criar mais uma. O que acontece? Quando a gente tinha, antigamente no GIMP, a questão de você ter que selecionar várias camadas para fazer alguma coisa, você tinha que selecionar elas através de um link, né? Que tinha lá o botãozinho de link, linkar todas elas, e aí sim você poderia fazer uma modificação que afetaria todas aquelas camadas, e nem todas as modificações poderiam ser feitas. Então, por exemplo, mover você conseguiria, redimensionar você conseguiria, mas certos efeitos, até onde eu me lembro, você não conseguia aplicar para todo mundo ao mesmo tempo. Então você teria que ficar repetindo aquele efeito manualmente em cada camada. Agora, se você quiser, você pode simplesmente segurar o Ctrl, selecionar mais de uma camada. Vou até aumentar aqui o painel para vocês poderem ver legal. Ó. Selecionar mais de uma camada e ele vai te apontar quais camadas estão selecionadas e quais não. De novo, ainda tem aquele problema do contraste, que é uma coisa que eu acho que eles vão resolver, ou pelo menos eu espero que eles resolvam, porque não tá muito legal. Se não resolver também, resolve por tema. Alguém faz um tema com contraste melhor e dane-se, tudo certo. Mas precisa dar uma mexida no contraste disso aqui. Porém, agora eu posso selecionar várias camadas ao mesmo tempo. Então, se eu fizer uma modificação com essas camadas, vai funcionar para todas elas. Como, por exemplo, agrupar as camadas. Deixa eu até ver aqui qual o comando que está agora, que eu imaginei que fosse Ctrl G e não é. Deixa eu ver aqui. Novo grupo de camadas. Ó, aqui é um problema. Um problema talvez para se resolver em questão de UX. Eu selecionei todas aquelas camadas. Eu esperava que um grupo fosse feito com elas, não um grupo para cada camada. Mas, pelo menos agora, eu sei que eu posso fazer isso aqui. Ó. Remover, posso selecionar todas essas camadas e mover todas elas para dentro desse grupo aqui. E todas elas agora vão fazer parte desse grupo. Uma experiência de uso muito mais parecida com o que você vê, por exemplo, no Affinity Designer, com o que você vê no Affinity Photo, com o que você vê no Photoshop, no Illustrator. Então a transição para o uso do GIMP agora vai ficar um pouco mais fácil, porque eles estão usando agora convenções que tem em outros softwares. Então a pessoa não vai precisar quebrar a cabeça para entender como funcionam as camadas do GIMP. Ela simplesmente vai fazer os comportamentos que ela está acostumada e eles vão funcionar. Lógico, aqui tem alguns probleminhas ainda por resolver, mas já é um grande avanço. Outra questão também interessante
que entrou no GIMP e eu acho que vale a pena a gente comentar, é esse FX aqui. Aparentemente não parece fazer nada, conforme você clica aqui e tal, parece que não faz nada, não é? Mas na verdade faz sim. Eu vou demonstrar aqui como que isso funciona, para você entender. Então, eu importei essa imagem aqui para a gente poder começar a trabalhar com isso, tá? Se a gente for aqui agora nos filtros, a gente vai começar a perceber que tem algumas coisas que a gente conseguia fazer antes que eram filtros que se aplicava à camada, mas se aplicava de uma forma destrutiva. Então, por exemplo, eu quero criar aqui uma sensação de desfoque onde tudo em volta do rosto da pessoa aqui está meio desfocado. Eu quero deixar só o rosto do cara realmente em foco nessa imagem, tá? Então, vou fazer isso aqui, ok. Tudo aqui está meio borrado, mas a cara dele está limpinha, que é o que eu queria. Note agora o que está acontecendo. FX. Tá bem aqui o efeito. Não é mais destrutivo. Então agora os efeitos eles são não destrutivos. Então se eu quiser remover esse efeito, eu posso clicar no olhinho e ele para de acontecer. Se eu clicar de volta, ele volta a acontecer. Então todos os efeitos que eu aplico, esses efeitos de desfoque, essas coisas assim, agora eles funcionam como é esperado desse tipo de ferramenta, que é a edição não destrutiva. Então se você botou um efeito, pô, não gostei, quero voltar, depois de você já ter feito um monte de outras coisas, você pode simplesmente voltar. É só você vir aqui e remover esse efeito, que é, de novo, um comportamento esperado. Quando a gente fala de experiência do usuário, eu gosto muito de enfatizar isso, porque muita gente, quando fala sobre o UX, esquece de falar isso. Experiência, às vezes, é você aderir a convenções. Por quê? Porque se aquilo é uma convenção, provavelmente significa que aquilo funciona para a grande maioria dos usuários daquilo. Então você não pode ir contra as convenções sem uma fundamentação lógica. E dependendo de como você vai contra, ainda que você tenha uma filosofia ou uma justificativa por trás, isso pode ser pior para o usuário. Que é uma coisa que acontecia muito com o GIMP, não por filosofia, não porque eles quisessem, mas por falta desse recurso. Então, agora que a gente tem a edição não destrutiva, a gente tem um caminho muito mais sólido para que o GIMP comece a ser usado como uma ferramenta de manipulação de imagem, de edição, pelo mercado. Porque agora você pode editar num fluxo muito parecido com o Photoshop, num fluxo muito parecido com a Affinity Photo ou com qualquer outro programa de manipulação de imagens, que lide com a edição não destrutiva. Porque agora o GIMP faz parte dessa galera. Agora uma questão. O GIMP com essas mudanças, com essas melhorias, seria um programa atrativo para você? Você usaria o GIMP agora? Eu peço que você deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa nova atualização. Lembrando, se você quer saber o que tem por trás dessa atualização na parte mais técnica, eu deixei um vídeo na descrição que você pode assistir e lá tem tudo isso. Aqui eu só estou falando sobre a parte de interface e sobre a parte de experiência com as minhas observações, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço para você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e deixe um like. Assim o YouTube vai entender que você quer receber outros vídeos como esse. Além disso, eu queria te convidar para o nosso grupo no Telegram. Lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos do canal que estão lá sobre vários temas envolvendo design e open source. O link é t.me/designerslivres e você nem precisa ter o Telegram instalado para entrar no grupo. É só acessar o link e logar com a sua conta que você já vai estar lá podendo falar com a gente. E se você tem interesse em aprender sobre UI e UX com um professor com mais de 10 anos de experiência, eu recomendo que você dê uma olhada no link na descrição, porque a minha mentoria está com vagas abertas e você pode entrar com um preço bastante acessível. Entra lá que você vai ver os depoimentos de aluno e todas as outras informações. E agora no final eu tenho um outro vídeo que eu quero muito que você assista. Espero que seja interessante para você e espero que você continue acompanhando os conteúdos aqui do canal. Grande abraço e até a próxima.